Ao vivo? E aí, minha gente, boa noite. Vamos começar nossa transmissão. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldades nessa época do ano, e a gente teve como objetivo, baseado em muita coisa que eu já escutei, muita coisa que as pessoas já me falaram no consultório, ou até mesmo nos meus sentimentos, dos familiares, enfim. A gente tem uma tendência muito grande de ter sentimentos muito ambivalentes, muito dúbios, muito oscilantes nessa época do ano. Por isso, pessoas que mandaram questionamentos. E uma coisa que eu achei muito interessante foi que as pessoas começaram a interagir umas com as outras. As pessoas começaram a responder umas às outras, se fortalecer, se identificar com alguns padrões. Nós identificamos alguns padrões aqui do que as pessoas mais sentem durante esse mês de dezembro. A gente vai falar sobre esses padrões e responder algumas perguntas representativas de que a gente viu de muita coisa. Recebemos entre o Instagram, o Facebook e o YouTube mais de 2.000 perguntas, e muitas delas com temas semelhantes que a gente vai ter aqui discutir. Então, é muito bom que vocês estejam juntos com a gente, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Mês de Natal, o mês de dezembro, um mês que tem realmente muita coisa em jogo na vida da gente. Uma coisa que me chama a atenção é que, obviamente, a nostalgia é uma questão que toca muito, porque quando a gente é criança, a gente vê as coisas com uma magia muito grande. Eu lembro que meus avós faziam festa de Natal na casa deles e eu achava tudo muito grande, né? Eu sou pequenininho e quando eu fui lá mais adulto, eu achei tudo tão pequeno. Primeiro porque você cresce, então a sua proporção em relação à casa, os ambientes, o sofá, a mesa de jantar é uma outra, mas também porque a gente não tem mais aqueles encantos que é muito comum no Natal, que uma criança tem, de Papai Noel, de magia, de presente. Acho que tem até uma música brasileira, que ela é uma música de Natal crítica, né? Em que ela diz assim: eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Quando a gente é criança, a gente acredita que Papai Noel cuida de todo mundo. Quando a gente começa a crescer, a gente logo descobre que nem Papai Noel existe, mas também descobre que, infelizmente, na sociedade, essas luzes brilhantes, esses ambientes bonitos, não representam a vida de todas as pessoas. Então, obviamente, a gente tem que lembrar, sim, é uma época em que marca a vinda de um ser que mudou a história da humanidade, da trajetória humana na Terra, mudou a minha vida, que talvez de muitos de vocês que, na vertente de muitas das vertentes do cristianismo, vive essa mensagem, procura entender essa mensagem, mas obviamente a gente sabe que se tornou um evento muito comercial, o que faz com que a gente tenha sentimentos como hipocrisia. Eu estou aqui só pincelando, porque a gente vai entrar em cada um deles. Vamos falar um pouquinho sobre a nostalgia. Assim, de fato, é muito comum que, especialmente lembrando que as famílias do passado elas eram muito numerosas, então o Natal nas famílias era muito legal, porque era muita gente, apesar de que sempre tem conflito, tem aquela pessoa que bebe mais, diz um monte de coisa que não deveria dizer, a gente sabe que nessa época do Natal tem coisas que a gente não esperava que acontecesse e acontece. Tem gente que passa o dia se esmerando numa ceia, esperando que as pessoas cheguem e fiquem super gratas, e muitas vezes aí de repente é uma senhora que está fazendo um jantar para receber os filhos, aí chega as noras e não colaboram, e ela fica chateada, porque esperaram pelo menos em vez de se tornar um ambiente de congraçamento, torna um ambiente de cobrança, né? Então, de fato, aí a gente tem um processo muito desgastante, e é preciso que a gente vá muito mais sereno, muito mais tranquilo, sabe, desnudo para esse evento, pensando muito mais no que a gente vai construir, os pontos que a gente vai ver. Mas, sobre a nostalgia, eu quero dizer o seguinte: as famílias do passado eram muito numerosas, nós tínhamos, obviamente, por causa disso, vinham primos do interior, pessoas que moravam em outras cidades, se reuniam, e só essa expectativa de encontrar pessoas que há muito tempo a gente não via, por si só já representava um grande presente para todos nós. E essas famílias vão ficando menores hoje em dia. E, geralmente, o pai ou a mãe é aquela pessoa que aglutina. E quando o pai e a mãe morrem, né, quando essas pessoas que fundaram essa família, elas morrem, nós nos reunimos por causa dela. Eu vivi isso na minha família, quando meus avós morreram, a gente ia sempre para casa deles. Obviamente que aí cada um foi para o seu núcleo familiar. Então o primeiro Natal desse momento é muito assim, como era bom quando todo mundo vinha junto aqui para casa de vovô, para casa, no caso do papai, e quando essas pessoas vão, além dessa saudade muito grande, a gente parece que não perde só a presença física daquela pessoa, mas a gente parece perder a comunhão familiar. E isso gera um sentimento de nostalgia, de lembrar como era bom no passado. Lembrar, por exemplo, o processo de armar uma árvore, de fazer a decoração. Muitas vezes não era como hoje em dia, que você vai e compra um monte de coisa chinesa e bota na sua casa. Antigamente a gente construía as coisas, né? Como decoração de São João, antigamente a gente fazia as bandeirinhas,
recortava de revista, fazia aquelas correntezinhas de revista de jornal, fazia a cola na hora na cozinha, com maisena. Eu lembro muito dessas coisas. Esse ato lúdico de construir o Natal, ele se perde e gera nostalgia. Nostalgia também se gera justamente porque a gente não tem mais aquele contato, porque aquela matriarca, aquele patriarca, quando eles vão embora, eles deixam esse vazio, ao mesmo tempo as famílias se desconectam, cada um vai para casa da esposa, do esposo, e as pessoas vão, no máximo, dar uma passadinha na sua casa. Então, isso sim dá um sentimento de nostalgia, e a gente deve pensar o seguinte: esse é um sentimento que a gente não pode olhar. Primeiro, a gente não pode se privar de sentir essa nostalgia, certo? Então, acho que é muito natural que a gente sinta isso. Não podemos fazer de conta que não dá saudade de Natal familiar com muita gente. Dá saudade, sim. Mas a gente tem que ficar com tudo de bom que a gente construiu nessas relações, e nesses dias, e nessas noites de Natal, com essas pessoas, ou no Réveillon. Enfim, todo esse processo muito instigante para todos nós, ele é muito rico, e a gente tem que lembrar disso com um sentimento de gratidão, sabe? Por tudo que a gente vivenciou com aquelas pessoas. Minha avó, ela fazia um pudim específico, né, que a gente esperava, porque ela só fazia no Natal. Então, ela não fazia nenhuma sobremesa durante o ano, porque ele tinha um símbolo, era um símbolo de... Ele marcava o sabor daquela noite, né? Cada um tem uma coisa que marca o Natal, cada um tem um aspecto que marca como vivenciou aquela experiência. Então, a nostalgia, sim, faz parte do Natal. É muito comum que as pessoas sintam isso, não se sinta mal por isso, só não fique preso ao sentimento. A gente tem que respeitar os sentimentos que chegam no nosso coração, a gente tem que acolher esses sentimentos de depressão, de tristeza, de nostalgia, mas a gente não pode se fixar nesses sentimentos, porque eles podem fazer com que a gente entre num processo de tristeza, somente tristeza, e a gente não para pensar naquilo que foi legal, que foi construído, até o momento em que a gente podia estar todo mundo junto. E o que a gente faz quando se separa? A gente faz o quê? A gente tenta levar para o nosso ambiente familiar, aquele grupo, mesmo que seja menor, toda aquela magia que a gente encontrou, né? Fazendo nossos filhos, nossos netos, as pessoas, sobrinhos, vivenciar essa experiência, construindo sempre a lembrança de que, apesar de toda essa coisa do Papai Noel, do presente, existe um sentido muito mais amplo no Natal, que é um sentido de transformação emocional pela vinda do Cristo e do que ele representa para todos nós como um fenômeno de uma proposta de ressurgimento pessoal, uma proposta de reconstrução de habilidades. Então, sim, é importante que a gente viva a nostalgia, mas é importante que a gente também tenha um sentimento de gratidão pelo que foi possível viver enquanto estávamos juntos, e a vida segue. Um outro sentimento muito comum que a gente viu é medo, tensão sobre o futuro. Eu vou falar alguma coisa aqui agora, mas eu convido vocês desde já para na próxima semana, na semana que antecede o Réveillon, nós fazermos uma outra live falando especificamente sobre ciclos da vida, sobre o futuro, sobre as expectativas, a ansiedade, o sentimento de que não cumpriu a nossa tabelinha que a gente fez no Réveillon do ano passado, que a gente não cumpriu as metas que estabeleceu, o que provoca um sentimento de angústia e ansiedade em muita gente. Então, um medo é uma coisa muito comum que a gente sente. Existe uma coisa que se chama na psicologia de disruptura do cotidiano. Por exemplo, na sexta-feira à noite, sábado, a gente tem a semana que tem uma rotina muito mais regrada, e no final de semana é uma disruptura. Dezembro representa uma disruptura do ano todo, porque dezembro a gente tem muita confraternização, a gente começa a comer com muita comida que é muito condimentada, muito natalina. A gente até deve ter rolado aí no WhatsApp de vocês a brincadeira de que parece que, como a gente não tem floco de neve no Brasil, nosso floco de neve é passa, aí é tudo com passa, é arroz com passa, e a gente começa a querer comer arroz branco, comer comida normal, porque onde a gente vai, tudo muito cheio de elementos e que terminam meio que poluindo nosso paladar, e a gente depois quer assim, um arrozinho branco, sabe, muito suave, com feijão verde, alguma coisa que... E é muito natural isso, esse evento de transformação entre dezembro, que muda a rotina, gera medo e ansiedade nas pessoas. É um sentimento muito comum que as pessoas sentem, esse medo e ansiedade, porque a rotina some, e tem gente que precisa tanto da rotina para se identificar, mas às vezes esse silêncio que é provocado por mudança de rotina, que faz com que você, às vezes, comece a encontrar com questões suas que você não está querendo encontrar. Então, você prefere voltar por ruído do trabalho cotidiano para fugir de si mesmo. Às vezes, esse silêncio provocado por férias, por muitos feriados de um mês só, provoca na gente uma certa instigação para refletir sobre nós mesmos, o que dá
medo de muita gente de criar uma identificação com esses sentimentos. É preciso, então, que a gente dê ouvidos ao que está vindo no nosso coração durante esse acontecimento. Um outro sentimento bem comum, de fato, é a solidão. A gente sabe que a solidão faz parte de um mundo que as pessoas têm tido tanto medo de convivência, têm se machucado tanto, que elas preferem ficar sozinhas do que conviver com as pessoas. E isso é fruto do fato de que a gente meio que idealiza as relações emocionais e se frustra com as pessoas porque acha que elas deveriam ser de um jeito e elas são como elas são. A idealização que a gente tem nas relações cria frustração, a frustração faz com que a gente se afaste das pessoas e esse afastamento gera uma solidão. Muitas vezes tem sentido, às vezes você foi realmente muito machucado na sua vida e você se isola das pessoas, só que nós não podemos pegar a experiência que não funcionou com um ou algumas pessoas e acreditar que com mais ninguém vai funcionar e optar por uma vida de reclusão. Não quer dizer com isso que quem viva só necessariamente seja infeliz, mas a gente sabe que muitas pesquisas mostram que a base da estabilidade emocional, inclusive da capacidade que o organismo tem de responder a doenças, a imunidade, tem a ver com convívio. E convívio quer dizer conviver com as pessoas como elas são, não como a gente gostaria que elas fossem. Essa idealização cria um sentimento de frustração em muitas pessoas. Então, nós temos que estar disposto ao convívio. A solidão se resolve com convívio com as pessoas como elas são. Conviver com você mesmo como você é, reconectar com aquelas pessoas que te machucou, ou com outras pessoas, com outros núcleos, contanto que você não sinta que essa é uma opção que você deve estacionar nela. Nós temos o direito de, em vários momentos da vida, querer ficar só, querer refletir. Tem gente que se sente mais, digamos assim, propenso a fazer isso no mês de dezembro, porque esteja fugindo de uma outra coisa muito comum que as pessoas colocaram, que é um sentimento de hipocrisia no ar. A gente sabe que é como se houvesse uma forçação de barra para todo mundo ser fraterno. Às vezes você está num ambiente de trabalho que tem gente lá que te ferra o ano inteiro, que te maltrata, que te persegue, que humilha, tenta tomar o que é teu, tenta te passar a perna, tomar teu lugar, e no final do ano fazem aquela, como o pessoal chama, aquela confra, né? E aí você vai para uma pizzaria e você fica, se eu não for, que é que vão ficar falando de mim? Se eu for, vai ser horrível, porque eu vou ter que ficar convivendo com fulano que eu não gosto, que passou o ano todo, e a gente vai trocar presente, e aí tem gente que quer fazer uma dinâmica, tem gente que detesta, porque aí se abracem, e as pessoas ficam irritadíssimas com isso, porque elas não estão querendo aquela coisa muito falsa, e isso dá um sentimento, sim, que as pessoas preferem a solidão do que conviver com as pessoas que estão naquele ambiente. Mas é uma oportunidade, caso você vá para um evento desse na empresa, ou mesmo familiar, você primeiro tem que ir com um outro olhar. Primeiro você tem que entender que nem todo mundo no ambiente está contaminado, e você pode ter relações legais com outras pessoas, conhecer outras pessoas. Depois você deve, se você está se sentindo muito assim, fique mais observando, mais ouvindo, né? Fique se poupando, se protegendo. E quando você perceber que tem uma pessoa lá que é mentirosa, que ela é hipócrita, que ela é falsa, que ela está dando um sorriso de alegria quando passou o ano inteiro perseguindo, olhe para essa pessoa como alguém que olha para alguém mais do que como alguém que é ruim, alguém que está doente, e você observa como aquele comportamento é danoso primeiramente para ela. Então, se transformaria essa noite de confraternização da empresa, não num ambiente de tortura para você, mas num ambiente de observação emocional, para você sentir como reverbera em você o comportamento dos outros, é como se fosse um laboratório humano, como reverbera em mim o comportamento das pessoas e como eu sinto, como eu visualizo o comportamento dela e como elas se colocam umas diante das outras. É um observatório do comportamento humano. Então, em vez de você ir com o sentimento que, que saco que eu vou ter que ir para essa confraternização, porque senão eu vou falar de mim, ou então eu vou ficar isolado do grupo, mas eu tenho muita gente lá que eu detesto. Lembre-se das pessoas que você gosta. Às vezes a gente é tão infantil que tem um ambiente que tem ali mais ou menos, vamos lá, 30 pessoas no grupo, você gosta de 20, 8 lhe é indiferente e você está detestando 2. Aí você deixa de ir para a confraternização por causa de 2 que você não gosta, e tem 28 pessoas, 8 que você não tem nenhum tipo de relação mais próxima, e 20 que você gosta muito. Então, por que evitar o contato com o grupo inteiro por causa de 2 ou 3 pessoas? Né? Agora, se você trabalhar numa empresa que a maioria está ruim, então significa dizer que nesse Natal o seu presente deve ser procurar um outro lugar para trabalhar, porque o clima está muito ruim e você vai adoecer num ambiente desse. Então, aí você realmente precisaria sair e ir para um outro lugar. Por isso que, muitas vezes, a hipocrisia que a gente sente em algumas pessoas
na família também, muitas vezes comumente, nos dá aquela sensação de que eu vou preferir ficar em casa, vendo televisão, vendo o show da virada, vendo os fogos de artifício, ou vendo o Natal, ou algum filme. Eu vou ver novamente Esquecer de Mim 1 e 2, para poder me sentir aconchegado e imaginar um Natal lúdico, mas a gente precisa conviver com as pessoas, a gente precisa conviver com a gente mesmo, a gente precisa se desafiar. Isso é muito importante que a gente faça isso. Nós não podemos ficar presos a esse sentimento de que não vale a pena, sabe? As pessoas estarem junto com a gente. Então, é por isso que muita gente, nesse processo de solidão, se encontra num vazio muito grande, que foi outra questão que a gente viu muito aqui, nas muitas questões, sentimento de vazio, sabe? De que é como se você tivesse assim, poxa, parece que todo mundo está tão feliz. É importante que você saiba uma coisa. No Natal, durante o mês de dezembro, as pessoas postam muito mais nas redes sociais do que de costume. E o maior erro de quem está nas redes sociais é comparar a vida privada com a vida pública do outro. Então, sua vida privada, comum, às vezes você está lá numa noite de Natal, não tem ninguém, e de repente está comendo um macarrão instantâneo e está vendo todo mundo postando ceias fantásticas, com roupas maravilhosas, evite ficar vendo. Isso só vai reforçar a sua angústia e sua dor. Se você está só, não fica vendo o que é que os outros estão falando, não, porque você vai ficar fazendo uma comparação entre a tua vida íntima e a vida pública dos outros, vai lhe afundar profundamente. Então, evite esse tipo de coisa. A gente sabe muitas vezes que a gente está, às vezes, numa situação financeira ruim e alguém nos convida, alguém que está melhor para uma ceia. Aí você tem que pensar, bom, eu vou para esse ambiente, eu vou me sentir bem, eu vou me sentir comparando, as pessoas vão perguntar como é que eu estou, ou vou me olhar com cara de pena, de coitadinho, que estou filando a ceia de Natal de alguém. Não se submeta a situações humilhantes. Nesse caso, é melhor você ficar com você. Não deixe que o medo de ficar só lhe coloque em situações que você vai se sentir humilhado ou menosprezado. Porque é incrível, quando a gente está se sentindo assim, às vezes as pessoas nem tratam a gente assim, mas a gente vai com esse pensamento tão fixo que a gente está melhor que os outros, que quando a gente chega nos ambientes, é como se a gente, por Bluetooth, transmitisse uma mensagem para as pessoas, tipo, me humilhe, me olhe com desprezo, me trate mal, e a gente começa a se estar vendo, realmente eu vim aqui, eu não deveria ter vindo. Eu acho que muitos de vocês já devem ter passado o que eu passei na vida infantil, a família que tem muita dificuldade financeira, e a gente ia para casa de algumas pessoas que convidavam. Algumas pessoas convidavam com muito coração, mas outros que estavam lá olhavam para a gente com muito desprezo, e isso me fazia sentir muito mal, né? E eu me lembro como isso é uma coisa que me provocava um sentimento muito ruim, e eu ficava muito ruim no Natal, até que comecei a perceber que eu tinha que me concentrar no Natal nas pessoas que eram boas, nas pessoas que eram legais. Mesmo que eu tivesse também com muita gente chata, eu me aproximava das pessoas que realmente eu sentia que tinham um afeto por mim. E isso mudava, eu ficava concentrado nessas pessoas, eu buscava encontrar outras pessoas que tivessem a mesma visão de mundo que eu, para não ficar preso àquele sentimento de que tudo aqui é um teatro, tudo aqui é fachada, as pessoas aqui têm vários conflitos que ninguém quer revelar. Gente, na verdade, isso é família, isso é um ambiente familiar, esses conflitos que ninguém quer revelar, cada um revela no seu tempo, do seu modo. Então, a solidão planejada, no sentido de que eu não vou me maltratar, eu não vou me sentir humilhado numa casa em que as pessoas vão estar me olhando com desprezo, ela é bem-vinda, mas não fica lá se sentindo vítima, desprotegida, abre um livro, vai ver um filme sobre a história do verso, teus sentimentos mais nobres, lê alguma coisa que te eleva, vê alguma coisa que dá sentido para você, não fica lá vendo todo mundo postando foto, nem vendo uma sequência de filmezinhos de Natal, não sei que você goste muito, de repente você gosta de ver música natalina, crie o seu próprio Natal, crie o seu próprio, transforme o seu próprio lar íntimo num ambiente luminoso, mesmo você estando só. Às vezes a gente está só, mas é bom levar em consideração que só mesmo, de fato, ninguém está, porque a onipresença de Deus, ela pode, quando a gente permite, ser sentida e gerar em nós um nível de conexão que, mesmo estando só, a gente vai se sentir inteiro, integrado a um sentimento mais profundo daquela que é uma proposta de fraternidade, que é a mensagem que vem do Evangelho de Jesus, que é o grande aniversariante que muita gente termina esquecendo. Então, existe sim essa questão da solidão, do vazio, do medo. E uma outra coisa muito recorrente que a gente viu nas perguntas e nos comentários de muitos de vocês, eu quero aproveitar que no começo é natural que entre menos gente, agora está com muita gente, passando de mais de 1000 pessoas, que agradecer a todos vocês, né, que enviaram perguntas, que fizeram comentários, e também agradecer o fato que vocês estavam cuidando uns dos outros.
Eu estava lendo os comentários nos aeroportos, cheguei em casa, agora o avião atrasou de São Paulo, só uma pista estava decolando em Guarulhos, cheguei aqui correndo, tomei banho para estar aqui com vocês, uma alegria estar aqui, mas enquanto eu estava nas conexões, eu estava vendo, tanto no YouTube, como no Facebook, como no Instagram, em todos os cantos, eu estava vendo que as pessoas, eu também penso como você, eu também sinto isso, e eu acho que foi terapêutico para vocês. Eu acho que vocês terem lido as respostas uns dos outros deve ter sido uma coisa muito boa, no sentido de se identificar, de ver que você não está só no que você sente. Eu vi pessoas dando suporte a outras. Não, ver diferente. Eu acho que isso foi por si só muito rico, foi muito terapêutico, essa conexão entre as pessoas e as respostas que umas estavam dando para as outras. E muitos colegas também do campo da psicologia que estavam fazendo boas perguntas e provocações instigantes. Assim, eu quero agradecer a todos, minhas amigas e amigos psicólogos e terapeutas de um modo geral, que me seguem nas redes sociais e que sempre dão grande contribuição, e que eu vi também eles meio que ajudando muita gente. Eu achei que isso foi algo muito fantástico, e foi por si só um presente, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão do rancor e da mágoa. Brigas de família. As pessoas entram em conflito com a família, talvez um Natal 10 anos atrás, ficam fixadas naquele evento e não conseguem mais enxergar as pessoas, e essa fixação no rancor, ela é muito danosa para a gente. A vida dos relacionamentos é uma vida que eu sempre insisto em dizer que é um filme que vai passando, e a mágoa e o rancor é uma fotografia que eu tiro do pior momento, e fico olhando para ela como se só fosse aquilo, e esqueço que a vida continua, que as pessoas, na sua dinâmica, vão se desenvolvendo, vão tomando novas atitudes, ou que se elas ficaram estacionadas num modo de ser muito egoísta, ficar lembrando disso, olhando para essa fotografia, é ficar sintonizado com alguém que já nem está mais perto de mim, mas eu mantenho o próximo pela mágoa. Então, de fato, parece que se exacerba esse sentimento de mágoa, talvez porque aí você percebe que as coisas fazem pontos umas com as outras. Porque você percebe que muitas dessas pessoas estão meio que hipócritas, e você diz assim, e agora depois que me machucou bastante, vem aqui me desejar um Feliz Natal, comigo não cola, aí você fica se sentindo mais chateado ainda com a pessoa, porque ela nunca assumiu que te machucou. Esse sentimento de mágoa, de fato, ele provoca na gente só um distanciamento muito grande daquilo que é essencial. Aí a ansiedade, que são planos para os futuros e expectativas, e eu quero deixar bem claro que tanto medo, ansiedade e expectativas, eu vou preferir deixar para uma live específica sobre o ano que vem, e sobre esses ciclos da vida, e sobre como a gente está construindo novas possibilidades, sobre essa ideia fantasiosa de que 1º de janeiro muda tudo. Então vamos fazer uma live semana que vem, eu os convido novamente, só falando sobre expectativa do futuro, como vai ser o ano que vem, o que é que eu estou vendo do mundo, da história do mundo, das transformações que a gente está passando, das tecnologias disruptivas, como está me angustiando, mudança de profissão, perda de emprego, mercado de trabalho. A gente pode pensar muito sobre isso. Então eu deixo aqui só essa provocação para a gente deixar isso para a próxima semana, nessa live sobre o ano novo que a gente vai fazer, tá? Deixando bem claro que a minha agenda do ano que vem, aproveitando para dizer para vocês, não vai ser tão louca quanto esse ano, que eu passei 26 dias do mês fora de casa por mês, né? Eu vou passar mais tempo em casa, vou diminuir as viagens, eu estou precisando disso, inclusive para a gente ter esse contato mais direto pelo YouTube, com muitas lives, com muitas coisas, muitas questões que a gente vai elaborar aí, vocês vão perceber ao longo do ano que vem, tá? Eu vou agora começar a responder, então, especificamente algumas questões, que são perguntas representativas que muitas pessoas fizeram. Vou aqui pensar inicialmente a questão que veio pelo Instagram da Roseli. Eu sinto vontade de voltar ao passado. Tínhamos natais mais animados, a família era muito mais unida, e um vazio muito grande, choro, escondida. E aí, Roseli, obrigado pela pergunta, pela participação. É exatamente aquilo que a gente falou no início da live aqui, né? As famílias eram mais numerosas, geralmente quando o papai e a mamãe morrem, a gente fica, os irmãos vão para outros lugares, vão para casa das esposas ou dos esposos, e aí há uma desconexão, e a gente fica muito com aquela lembrança infantil, como era legal naquela época, né? E aí a coisa não está como era naquela época hoje, e uma coisa que pode nos ajudar é exatamente o sentimento de gratidão por tudo que foi vivido, e tentar construir na sua família esse Natal. Não era somente o número de pessoas, era o sentimento que as unia. Então, se você pensar, não era somente o número de pessoas, era o sentimento que as unia, porque eu não hereditar na minha vida, na minha família, ou com meus amigos, certo? Existe a família dos amigos, são pessoas que a gente escolheu. Tem amigos que a gente tem um sentimento profundo de irmandade, pessoas que a gente conheceu, às vezes, há um mês, e de repente tem uma identificação tão grandiosa que se torna uma pessoa nova no nosso leque, no repertório de afeto. Isso é muito importante.
Então vamos construir essa cadeia de afetos, que é o que tornava aqueles natais do passado tão gostoso, é justamente a gente estar junto, amigo. Então, fica nesse processo para que você possa retomar o sentimento, mais do que o número, mais do que a ceia, mais do que a receita da vovó, o sentimento de estarmos juntos numa noite tão especial. A gente também tem aqui da Márcia Fotini, também pelo Instagram. Ela fala muito de medo, tenho 46 anos, chega o fim do ano, fico pensando o que eu fiz, que não prosperei, na mesmice da vida rotina, envelhecendo sem grandes conquistas, nenhum amor, um turbilhão de coisas, medo de envelhecer nessa mesmice confusa. Essa é uma coisa muito comum, Márcia, que faz com que as pessoas tenham essa lista. Eu vou dar uma pinçada para não deixar de responder, mas vou aprofundar esse tema na próxima live sobre o ano novo, que a gente vai fazer semana que vem. Mas é muito comum que as pessoas se forcem a fazer aquela velha lista no final do ano. E é uma lista muito infantil, porque a gente faz o seguinte, por exemplo, acabei um relacionamento. Foi um ano infeliz porque eu acabei um relacionamento. Mas a gente não faz na conta disso, o que eu aprendi enquanto estive com essa pessoa? O que eu aprendi, inclusive, para que evite que eu cometa os mesmos erros numa outra relação? E por que não agradecer o que foi podido ser vivido com essa pessoa enquanto funcionou? Né? Melhor do que ficar passando uma barra numa relação que já deu o que tinha de dar, só para poder não ficar só. Então, isso aponta para você a necessidade de repensar como você vive a vida, como você lida com separações, rupturas ou idealização de relações. E também planos fantasiosos sobre o futuro. Então, se você não fez uma lista muito absurda no ano passado, e você conseguiu tanta coisa, mas talvez porque a pessoa estivesse muito alta, o padrão dela, quando você compara o que você conquistou com o que você planejou, parece que você conquistou pouco. Então, a gente tem que ser um pouco mais de condescendente com a gente mesmo. A gente tem que olhar com mais suavidade, mais misericórdia, mais doçura para a nossa própria vida e para o esforço que a gente fez, né? Como diz Caetano, só cada um de nós sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, olha direitinho e vê se não houve nenhum caminhar. Sempre há um caminhar, sempre. E a vida é assim, é um conjunto de pequenos passos que nos leva à linha de chegada. Não é pulos, sabe? Então, veja os passos que você deu nesse ano. Fique fixada na ideia de que você não conquistou tudo, tá? Nós temos aqui também uma outra questão que nos foi enviada também pelo Instagram por Lúcia Dório. Saudade de pessoas queridas que não estão mais comigo. De fato, o Natal, muitas vezes, é o primeiro Natal que você vai passar sem sua mãe. É o primeiro Natal que você vai passar sem seu pai, sem seu esposo, uma dor maior, um filho. Então, é, de fato, uma data que vai doer. Né? E eu acho que, nesse momento, para mim, eu sempre uso essa técnica, eu lembro de todas as vezes que a pessoa teve comigo. Para eu não ficar fixado nos muitos anos que eu não voltei mais ela. Porque eu vou ficar pensando nos muitos anos que eu tive ela ao meu lado. Ou seja, ficar pensando no presente que foi a presença dessa pessoa na minha vida, tão forte, tão intensa, tão significativa, que essa ausência me provoca uma angústia muito grande, uma dor. Mas revela, ao mesmo tempo, essa grande angústia, essa dor, uma saudade muito imensa. E essa saudade nos fala de um amor muito grande. E amor, ele não cessa com o fim do relacionamento físico. Amor é o que a gente construiu durante uma vida, uma história inteira, que está com a gente o tempo todo. Então, nesse momento em que você está sentindo saudade de alguém que já se foi, faz nessa noite de Natal uma prece, uma oração, ou reza, qual seja a forma como você chama esse contato com o alto, de gratidão e sinta a presença por tudo que no seu coração está como registro do que foi ver com essa pessoa. Né? Lembre das noites de Natal, das coisas engraçadas, das coisas maravilhosas que se viveu e como ela te ensinou, por exemplo, ou ele te ensinou a gostar do Natal, ou quando te presenteou, né? Todas as coisas que a gente viveu em família. Essa saudade representa muito amor. E amor não cessa, amor continua. Claro que por nós a gente ficava junto sempre, por nós a gente morria todo mundo junto uma vez só. Mas não é bem assim. A natureza não funciona desse jeito. Existem idas e vindas, mas por maior que seja a saudade, por maior que seja o sentimento de angústia, de separação, todos nós temos uma convicção, cada um do seu jeito, que um dia teremos um reencontro. Esse reencontro será muito mais gratificante do que a saudade dessa ausência. Quando a minha mãe faleceu, foi mais ou menos perto dos 2 meses do Natal. Ela gostava muito de montar árvores, gostava demais do Natal, gostava demais da ceia de Natal. Minha avó também, a mãe dela era muito assim. A gente tem muito prazer de estar junto no Natal.
E eu fiquei lembrando dos muitos natais que a gente teve, né? Fiquei lembrando do como às vezes ela se estressava porque ela queria se esmerar para que tivesse um jantar super gostoso, e às vezes a gente ficava preocupado dela se cansar, porque ela estava usando respirador artificial para poder conseguir respirar, porque ela tinha fibrose pulmonar, e a gente ia, mas ao mesmo tempo a gente não podia privar, porque era a alegria que ela tinha de receber os filhos em casa, as noras, as pessoas que ela gostava, de presentear as pessoas, de montar árvore, de tirar foto na árvore. Então, assim, eu fico pensando sempre nisso. É mais um Natal, esse vai ser o quarto Natal sem a presença da minha mãe. Meu pai já faz muito tempo que faleceu, mas eu recebo muita gente porque eu quero transmitir o que eu recebi para as pessoas que aqui chegam na minha casa e que são acolhidas com muito carinho, pessoas que eu amo profundamente, em memória a todos aqueles que me fizeram isso quando eu estava vindo no Natal da casa da minha mãe, da minha avó, enfim. A gente tem que pensar muito mais em tudo que foi vivido, e não apenas no que a gente não consegue mais viver daqui para frente, porque às vezes quando a gente fica tão preso a quem foi, numa saudade que termina dando muito mais de dor, a gente não abre o coração para muitas pessoas que estão chegando no ciclo da vida que vai se renovando. Temos aqui uma pergunta da Flávia Gigi Hani, eu acho que é assim que se pronuncia, me perdoa se não for assim, Flávia, você mandou pelo Facebook. É sobre mágoa e rancor. Foi um ano bem complicado, de grandes conflitos familiares, as mágoas ainda estão presentes, não tenho vontade de ficar mais com mais ninguém, além das minhas filhas e a minha mãe. Esse Natal certamente vai ser um Natal bem atípico e que vai exigir de nós uma capacidade de perdão muito maior. E aí, claro, eu vou tocar num tema que vocês sabem, que essa eleição foi uma eleição muito polarizada no país, e as pessoas ainda estão muito machucadas com as outras. Em todas as palestras que eu fiz, durante todo esse período, sempre que eu toco no assunto, eu percebo que as pessoas sabem o quanto é irracional brigar com pessoas que amam por causa de pessoas que nem sabem que ela existe, elas têm consciência disso. Ainda assim, elas ficam angustiadas porque elas ficam tristes de ver pessoas que elas amam tanto defendendo ideias tão contrárias a princípios que elas valorizam tanto. É como se fosse assim, tá, é meu irmão, é minha cunhada, é minha mãe, é meu avô, mas, poxa, está defendendo uma coisa tão desumana? Como assim? Como é que eu posso concordar com isso? E uma das formas de a gente viver essa relação é entender que eu não posso tomar um comportamento, eu não posso tomar uma opinião, por mais equivocada que seja de alguém, por ela toda. Eu não posso olhar para alguém que está tendo um comportamento ou que está defendendo uma ideia muito extravagante ou que vai de encontro a coisas tão humanas, um valor tão caro de defesa das pessoas, e pensar que ela deixou de ter todas as qualidades que eu sempre vi nela por causa disso. Claro que você deve respeitar o seu coração, de se aproximar quando você se sente bem, mas você tem que pensar que a gente, de fato, eu acho que seria um bordão de poesia para o Braulio fazer, né? Não vou brigar com meu irmão só por causa de uma eleição. Tem que avaliar se vale a pena isso, né? Por mais que a ideia que a pessoa defenda seja extravagante, existem pontos nas relações que a gente tem que evitar conversar, porque são pontos em que a discordância está tão grande que a gente vai ter sempre mais mágoa do que convivência. E a gente tem muito mais motivo para estar junto que para estar separado. Mas eu respeito quem não vai conseguir ir para a casa de muita gente, irmãos e cunhadas e vó por causa dessa eleição, mas eu proponho que a pessoa reavalie. Nós estamos, de fato, eu sei que brigando por causa de estranhos, do outro lado que você não concorda, você não assina embaixo, não baliza como comportamento, como conduta. E entendo muito se você está muito machucado e deve respeitar o seu tempo, mas não fica fixo nisso. Porque, às vezes, teve gente que abriu mão de amizades inteiras, sabe? Amizades de muito tempo, amigos que começou na rua junto, que fez escola junto, que fez faculdade junto, que foi padrinho de casamento, e de repente, porque essa pessoa está defendendo uma ideia que para você é muito estapafúrdia, então você vai cortar o relacionamento. Faz a conta entre tudo que essa pessoa te ofereceu durante anos de convívio e esse momento, né? Faz a conta se ela não está tendo acesso às informações que você está tendo, se ela não está tendo a lucidez que você está tendo, e você tem que esperar o tempo. A verdade é filha do tempo. Às vezes a gente fica brigando, argumentando, pegando no pé, brigando no WhatsApp. A verdade é filha do tempo. Tem coisas que somente o tempo vai mostrar. Tem coisas que você acredita que somente o tempo vai mostrar para outra pessoa que é uma verdade. Estamos num mundo em que há muita mentira. Então,
Nós não podemos brigar com as pessoas que são importantes por causa disso. Devemos estar perto e, claro, respeitando quando você não consegue, está muito machucado. Tenta pelo menos fazer uma coisa. Tenta não colocar mais lenha na fogueira. Tenta não discutir mais o tema. Tenta não provocar mais as pessoas. Nós precisamos de harmonia, precisamos de amor, de afeto e de acolhimento. E na família, ou no meio de trabalho, onde que a gente esteja, mesmo na religião que a gente frequenta, as pessoas pensam diferente, elas têm visão de mundo diferente, elas têm uma diversidade muito grande de opiniões, e a gente tem que aprender a viver com um contraditório, mesmo que seja um contraditório que nos contrarie profundamente. Portanto, eu acho que você sim precisa, sabe, Cláudia, e você e todos nós que vivemos esses conflitos familiares durante essa eleição, tentar dissolver, né? E aí sim usar esse espírito que nos é proposto no Natal, de criar pontes de fraternidade, de criar pontes através do perdão, se possível, o mais rápido possível, reconectar com as pessoas que são importantes na sua vida. Temos aqui também no Facebook uma pergunta da Rebeca sobre ansiedade e culpa. É um misto de sentimentos entre ansiedade e culpa. Me sinto culpada por não ter conseguido atingir minhas metas e saber que o ano acabou, mas ao mesmo tempo me iludo achando que o próximo mês será tudo melhor. Existe uma tendência da gente achar que algum ritual, ou que alguma passagem do tempo, os fogos de artifício, a mudança do calendário, vai magicamente fazer coisas que somente a labuta, o estudo, a relação e o trabalho honesto, sincero, dedicado dá pra gente. Então, é claro que é muito bom acreditar em fantasias, né? Por isso que todo mundo gosta de Harry Potter, porque, na verdade, a gente queria muito sair de uma vida comum para uma vida mágica, que a gente pudesse passar um portal, uma estação de trem, que a gente fosse para um lugar e que, de repente, tudo ficasse legal, que a gente fosse uma celebridade, que todo mundo gostasse da gente, que a gente tivesse uma varinha mágica que pudesse derrotar o Voldemort, aquilo que representa o mal para a gente. Mas a derrota é uma derrota sobre o mal que há em nós. É a construção de habilidades dentro de nós. E sobre isso, não precisa esperar o ano terminar, não precisa esperar o início da segunda-feira, não precisa esperar o início de um novo dia. A qualquer momento, por exemplo, quando terminar essa transmissão, você pode já começar um processo de mudar de comportamento, sabendo que vai ter idas e vindas, e que é muito natural, que a gente vai conseguir em alguns momentos, noutros não, mas é importante que você insista profundamente nesse sentimento. Então, nós não podemos ficar presos à ideia de que a gente não alcançou as metas. Aí também outra coisa, que metas são essas? São suas? Ou são metas que ele impuseram? São metas que está tentando atender padrões que a sociedade diz pra gente que tem que ser feliz assim, e só se você for assim? A meta de não ter perdido a barriga, a meta de não estar malhado, não estar sarado, a meta de quê? Essas metas, para atingir ela, você vai ter que abrir mão de coisas mais caras para você, mais importantes. Esse filtro, sabe, honesto sobre o que de fato é importante ou não, a gente tem que aprender a fazer. Então, a gente tem que analisar, talvez, uma coisa boa seria ver que metas dessas são interessantes para você continuar buscando. Porque tem coisa que só alimenta na gente o sentimento de falência. É como se eu criasse uma meta inalcançável para provar para mim mesmo que eu sou incapaz. E a gente faz isso inconsciente. É um ciclo de sabotar a si mesmo. Estabeleça uma meta inatingível para, no final do ano, continuar no ciclo dizendo para mim, tá vendo, eu não consigo, e desenvolver um sentimento de que eu não sou capaz. Isso é uma zona de conforto extremamente perigosa, em que você acha que você não é capaz porque repetidamente, ano após ano, aquela meta não é alcançada. Então, é preciso uma reavaliação dessas metas, Rebeca. Temos aqui no Stories que o Mário Filho mandou, que ele fala aqui de gratidão e dever cumprido. Como pai de uma criança com microcefalia, sinto que sou um herói. Mas, você é mesmo. Primeiro porque eu acompanho aqui, Mário, em Campina Grande, junto com a minha amiga Adriana Mello, que foi a médica que descobriu a relação do Zika vírus com microcefalia. Aqui em Campina Grande tem um instituto de desenvolvimento de tratamento dessas crianças. E a gente criou uma casa de acolhimento para as mães agora, porque a maior parte dos maridos abandona as esposas e deixam elas sozinhas com a criança. Então, Mário, você é um herói, sim, sabe? Você está com sua criança com microcefalia, está junto. É um ato de profundo heroísmo, certamente você com sua esposa. Espero que Deus ilumine muito a sua vida e que você nos ajude, cuidando do seu filho, da sua criança, a construir uma sociedade mais solidária, menos preconceituosa e que ache que as pessoas têm que ser excluídas porque não fazem parte de padrões ou porque não estão normal, porque não são produtivas. Quem ama não está preocupado com produtividade, com normal, ou
se aquela pessoa vai retribuir tudo que a gente está dando. Você sabe muito bem que dá muito trabalho, muito, são muito tempo, às vezes muitas noites sem dormir, muita angústia, muita busca por um sistema que não está atendendo de saúde, mas às vezes depois de tanta dor, aquela criança dá um sorriso para você, com toda a inocência de quem não está entendendo da forma como a gente entende o mundo e de quem não está vendo o olhar de preconceito que as pessoas olham quando você está andando, quando você está levando para algum canto, e aquele sorriso meio que paga tudo, né? Então, esse sim é o verdadeiro sentimento de Natal. Não importa como o filho chega, considerar um presente. Não importa como está na nossa vida, cumprir o nosso dever de ser pai e de ser mãe. Não importa como as pessoas chegam na nossa existência, dar o nosso melhor para elas. Quando a gente pensa nisso, pensamos num Cristo que diz assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Muitas das nossas frustrações se dão porque a gente está sempre muito mais esperando a compreensão dos outros, a gente está sempre mais esperando o afeto das pessoas e menos disponível a dar para as pessoas. A gente está muito mais preocupado em ganhar presentes do que de presentear as pessoas com a nossa presença. O que a gente precisa é um dos outros, humanamente um dos outros. Nossas angústias e as nossas dores podem ter sido provocadas por outros seres humanos, mas também a nossa salvação, a nossa cura, a nossa, digamos assim, o nosso soerguimento também vai se dar pelas mãos de outros seres humanos. E nesse sentido, sim, a gratidão é algo muito importante que a gente tem que ter nesse momento. Nós temos, obviamente, na vida sempre escolhas a fazer diante de um evento que reúne muitas pessoas, muitos sentimentos, muitas angústias, muita ambivalência. Nós temos sim que olhar para esse momento como um momento para nós, um momento de tentar reconectarmos com aquilo que há de mais essencial. Você imagina que isso tem um poder tão grande, por mais que tentem tirar do Natal o seu caráter espiritual e queiram torná-lo apenas um evento comercial, o caráter espiritual ele transcende, sabe? Na verdade, todas essas luzes que a gente coloca nas nossas casas ou nas nossas cidades é uma pálida tentativa de lembrar a verdadeira luz que representou a vinda de Jesus para a Terra. Todo esse conjunto de decorações que nós fazemos é uma pálida tentativa de tornar mais bonito um mundo que se tornou completamente belo com a manifestação física do amor de Deus na vinda de Jesus nas nossas existências. Então, de fato, apesar de que você pode achar que muita gente que professa os credos só tem esse sentimento no final de semana, enquanto estão nos seus cultos particulares, suas expressões religiosas, mas durante a semana se comporta como qualquer pessoa sem caridade, sem honestidade, sem ética e sem decência, é importante que a gente se concentre no aniversariante. É importante que a gente se concentre nessa mensagem. A mensagem de amar apesar de, não amar só por si. Então, quando a gente vê essa gratidão de Mário por se sentir um pai que tem um dever cumprido e ser herói porque tem um filho com microcefalia, a gente percebe que esse é aquele que Papai Noel do cotidiano. Mário, você é aquele homem que diariamente é o Papai Noel. Você não deixa para uma data específica, você é um herói do cotidiano. Então a gente tem muita Mamãe Noel e muito Papai Noel. Nós temos muitas pessoas que vão fazer shows, vão ter visibilidade, vão para shows, vão tirar fotos, mas o Natal é o símbolo da família. Porque quando você pensa no nascimento de um ser dentro de um núcleo familiar, e não de um ser qualquer, mas de um grande ser, né? Daquela representação plena do amor de Deus na vida da gente, e que nasce numa família com toda a representatividade da importância que tem esse lugar. Lugar onde as pessoas imperfeitas como são, topam viver com a gente o desafio do projeto família. Pessoas que muitas vezes nos machucam profundamente, a gente sabe disso, e nós também, é bom lembrar, machucamos profundamente, porque a gente conhece muito bem um ao outro e sabe aonde espetar para atingir, mas ao mesmo tempo são as pessoas que nos resgatam. São essa família que muitas vezes se reúne em aniversários, em churrascos, para assistir um jogo de Copa do Mundo, num velório, num hospital, numa visita do UTI, no nascimento de uma nova criança, nos dando suporte em dias difíceis, quando nós perdemos, nos separamos, estamos em luto.
esse turbilhão de emoções que representa a família, que é o lugar para nascer de novo em nós a esperança. Para a gente construir as habilidades essenciais de estarmos juntos na nossa vida e construir nesse ambiente familiar os afetos que são tão necessários para a nossa existência. É na família que nós treinamos as habilidades de convivência, de perdão, de tolerância, para, se conseguirmos bons resultados, levar para o mundo. Ou, se não, se nos tornamos egoístas, levarmos para o mundo esse nosso egoísmo. Mas é lá que a gente pode ter caído, é lá que a gente tem que se levantar. Se você pensa que se afastar da sua família por mágoas vai fazer com que você resolva a questão, acredite. Por uma questão de repetição, você vai encontrar, onde você for, a representação dessas pessoas. Você vai encontrar no seu patrão, seu pai, que você não tem convivência com ele, você vai encontrar no seu colega de trabalho, seu irmão, porque a vida é como se ela nos colocasse sempre diante dos personagens que têm o mesmo comportamento, como se dissesse pra gente, chega de fugir, resolve. E como é que se resolve? Se afastando? Não, convivendo. Como é que se convive? Perdoando. Se convive perdoando, se convive aceitando as pessoas como elas são, se convive nos aceitando como nós somos. O Natal é a representação clara de que precisamos estar juntos na vida e vivermos a experiência de séculos esperando a vinda de um Messias. Vários profetas dizendo que ele viria, suportaram a escravidão, suportaram a destruição do templo, foram presos no Egito, na Babilônia, suportaram tudo isso em nome de uma única promessa. A promessa de que viria alguém que seria a redenção. Muitos esperavam um libertador político, histórico, mas ele veio para libertar-nos de nós mesmos. Veio para nos resgatar de nossa arrogância, resgatar do nosso egoísmo, da nossa incapacidade de olhar para o outro com empatia. E todos os personagens que ele encontrou ao longo do caminho, nas narrativas do Evangelho, mostram para a gente como ele tinha um olhar de amor indistinto para as pessoas. Se aproximou de pessoas que a gente não suportaria estar junto. Conviveu com pessoas que a gente jamais iria conviver. Provavelmente nenhum de nós levaria Zaqueu para casa. Provavelmente nenhum de nós iria querer conversar com uma samaritana no poço. Provavelmente nenhum de nós iria viver com muitos dos personagens que ele viveu. E essa é a grande mensagem que fica. Que apesar das pessoas serem difíceis, e nós também sermos difíceis, nós estamos num ambiente, num mundo, que nos chama para sermos melhores. E que o Natal representa para a gente esse convite. Mais do que um convite para uma ceia, mais do que um convite para engarrafamentos, compras, presentes, embalagens, tentar impressionar as pessoas com uma roupa nova, com um carro novo, é impressionar a nossa alma com uma atitude nova. É um convite para que a gente faça algo realmente fantástico e novo. Que a gente construa habilidades que a gente não construiu até aquele ponto. É um convite para que a gente possa sair desse lugar de vítima para um lugar de protagonista da própria história, em que a gente vai olhar para a vida e para o passado e para as pessoas, sem ficar apenas cobrando atitudes que elas não tiveram, que elas tiveram que nos machucaram, mas olhar para a vida como alguém que olha e entende que chega um momento que você nem julga mais as pessoas, porque você entende que foi o que elas puderam dar, é o que elas tinham para dar, é a forma como elas encaram a vida, fizeram o melhor. Cada uma das pessoas faz o melhor que pode, cada um faz o melhor que pode. Se a gente diminuir esse nível de cobrança, de expectativa, a gente deixa de querer que as pessoas nos presenteiem e começa a querer ser o grande presente de nossa vida. Começa a querer desembrulhar a nossa alma para que ela brilhe. E claro, nesse desembrulhar, encontrar algumas partes do presente que a gente não gosta, lados da gente que a gente não gostaria de encarar. Mas se desse presente de se você vai ficar só, ou se você vai ficar acompanhado, se desse presente de ficar junto de você mesmo no Natal, de ter a capacidade de conviver com você mesmo e deixar nascer uma nova criatura em você. Entender o que representa uma manjedoura. Representa a simplicidade que é a fragilidade da criança que se joga na jornada do crescimento. De se colocar nessa condição de alguém que se recolhe para viver uma nova experiência consigo mesmo. E que não se deixa mais impressionar, ou se afetar, ou ficar magoado, ou achar que é hipocrisia.
Entender que, no fundo, as pessoas que cantam essas músicas, que vestem essas roupas, que iluminam suas casas, no fundo, todas querem a mesma coisa. Querem felicidade, querem se sentir aceitas, querem se sentir acolhidas, querem ser a presença de Deus na vida delas. Então, a proposta seria, por que não ser um presente para os outros? Por que não pegar o seu telefone quando terminar essa transmissão e ligar para alguém que você atende à força? Porque sempre que a pessoa liga, só vai te pedir, só vai te exigir ou só vai falar coisas ruins. Mas você respirar e pensar, eu não vou esperar que ela ligue, eu vou surpreender a pessoa e vou ligar para ela. E por que não aproveitar no final dessa mensagem, que a gente está aqui junto conversando, essa conversa, e no final mandar uma mensagem de concórdia para o grupo do WhatsApp familiar? Sem expectativa mágica de que o amor volte imediatamente e o perdão se estabeleça. Mas sabe, em vez de continuar no conflito, na angústia, por que não mandar uma mensagem de bandeira branca, né? Ou dar um algo para aquela cunhado, para aquela pessoa da família, ou aquele amigo de muito tempo que você machucou, que te machucou, e dizer, olha, a nossa história é tão bonita, a gente tem tanta coisa que a gente é prudente, não seria maduro de nossa parte deixar que essa mágoa, que esse rescaldo eleitoral deixou, permita que a gente traga uma coisa tão grande, tão duradoura. Por que não aproveitar agora e pensar o que eu posso fazer de diferente na vida das pessoas? Porque, em vez de ficar sozinho em casa, eu não vou à noite e tal, e vou junto, mesmo que seja só para ficar segurando a letra da música, mesmo que seja só para ter minha presença lá. Por que não pensar nas muitas formas que a gente pode contribuir para que as pessoas que não têm nada possam, pelo menos em algum momento, se sentir mais acolhidas? Por que a gente não sai da queixa para o acolhimento? Por que a gente não sai da vítima para aquele que se torna o protagonista do novo tempo? Esse é um convite. Eu queria agradecer a todos vocês. Eu queria sugerir que vocês lessem o que foi colocado aqui na timeline. Eu estou vendo aqui muita gente fazendo comentários aqui no YouTube. Queria que vocês lessem o que as pessoas colocaram, que vocês interagissem uns com os outros. Essa é uma rede de pessoas que estão seguindo alguém que tenta falar sobre o comportamento humano e tenta falar sobre como melhorar a própria vida. Então, certamente, quem está me seguindo nas redes sociais, é uma honra para mim você seguir, comentar os posts, seguir. Você está seguindo porque você se sente identificado por uma proposta boa de vida. Então, procure ver as outras pessoas que estão também comentando, porque eu acho que você vai encontrar muita gente legal, muita gente fantástica. Eu aprendo muito com os comentários que vocês colocam, as perguntas, os questionamentos, às vezes uma coisa mais íntima que vocês mandam um inbox, né? E que acrescenta muito para a gente. Então, se você não vai fazer um movimento muito intenso agora, quando desligar, aproveite e lê tudo que se comentou, dá uma olhada nas redes sociais, vê como as pessoas se sentem, vê quem se sente como você, mas ao mesmo tempo, aceita essa proposta. Aceita essa proposta de entender que estamos a cada dezembro lembrando do símbolo máximo do amor de Deus e de um convite profundo de renovação. Desse grande presente que nos solicita sermos para os outros também presente. De entender que Deus ajuda os homens através dos homens. E que se os homens se machucam, os homens também podem se ajudar e se erguer. Se os homens provocam fome, que outros seres humanos provoquem o prato de comida. Se uns deixam pessoas sem ter onde dormir, que possamos ser a gente os que constroem formas de acolhimento. E aí você pode agora entrar, aproveitar na Fraternidade Mineira, no site, e ver as coisas maravilhosas que nós fazemos com as pessoas quando a gente sai apenas da condição de vítima e começa a querer contribuir. E que você possa até se sentir tocado para nessa noite pensar nas milhões de almas que ainda não têm o que comer, que não tem ninguém para acolher e que vivem uma vida muito desumana. Porque comparar a sua vida com quem está tirando foto bonita no Natal, em ceias fantásticas, em casas bem decoradas, com roupas muito novas, pode lhe deixar muito triste. Uma noção mais exata do quanto nesta noite, ou neste mês, por mais que você possa se sentir só, que você tenha um sentimento profundo de gratidão por tudo que você tem, por tudo que você conquistou. Muda a lista, inverta a ordem. Não olhe o que está faltando, olhe o que está sobrando. Olha o que você tem, olha o que você conquistou, olha até onde você já veio.
Provavelmente, para a maior parte de vocês, ir além é muito mais fácil do que chegar onde você chegou. Provavelmente muitos de vocês sabem que foi muito mais difícil o caminho do passado até aqui do que o que vem pela frente. Que seja assim, Natal, uma representação, não de um vermelho consumista, mas de um vermelho, de um sangue que foi doado para que ressignificasse com sua própria existência. É um convite para que o Natal seja, de fato, o Natal de Jesus. Mesmo que a gente dê presente, que sejamos, sobretudo, para nós mesmos e para todas as pessoas, um grande presente. Muito obrigado a todos vocês. É uma alegria imensa aparecer todos vocês, todos os comentários, todos que estão assistindo essa live ao vivo, as pessoas que não puderam estar ao vivo, porque muita gente tem confraternizações nessa semana. Essa live vai estar disponível para quem quiser ver depois, ou se quiser indicar alguma pessoa que você gosta, que não pode estar ao vivo, pegue esse link e envie pelo WhatsApp, coloque na tua rede social. Todo o conteúdo do YouTube é para ser compartilhado, somos só instrumentos, porque, de fato, quem é o cara no mundo é Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, um imenso prazer, a vida de todos vocês, filha de vocês, as pessoas que vocês amam, que não estão mais fisicamente aqui, mas que jamais sairão de dentro do coração de vocês, da memória de vocês. Que esse Natal seja a lembrança do nosso desejo de que um dia nós possamos compartilhar esse sentimento com toda a família humana, um sentimento de grande família universal. Um beijo a todos, muita paz.